Como eu havia dito a vocês ao final agora do primeiro segmento, nós temos um espaço agora para tratar de Trump e o Brasil. A diplomacia brasileira, e segundo as informações nossas em Brasília, está avaliando ainda os impactos das políticas de Donald Trump na relação entre os dois países. Agora à noite, quando estava assinando, nós estávamos mostrando para vocês essas imagens no começo do programa hoje. Enquanto ele assinava ali uma série de decretos, ele ia conversando com os repórteres credenciados ali na Casa Branca. Aí o Trump disse, indagado sobre como seria a relação com a América Latina e também com o Brasil, ele disse o seguinte, que seria a melhor possível. E aí, abre aspas, eles, está falando dos habitantes da América Latina, eles precisam mais, nos países, eles precisam mais de nós do que nós deles, fecha aspas. Vamos conferir com Luciana Amaral, nossa repórter. Em Brasília, na primeira reunião ministerial do ano, o presidente Lula falou sobre Donald Trump, desejou um bom trabalho. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. O tom é bem distante daquele de novembro do ano passado. Às vésperas da eleição americana, Lula disse que torcia por Kamala Harris, pensando na democracia, e que o nazismo e o fascismo estavam voltando com outra cara. Lula não foi convidado para a posse do republicano. O Brasil foi representado pela embaixadora do país nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. Com Trump na presidência, a diplomacia brasileira vai ter que se equilibrar em meio às disputas comerciais e políticas das duas maiores potências mundiais. De um lado, a China, destino da maioria das exportações brasileiras e que vem aumentando os investimentos na América Latina. Do outro, o novo governo americano, que, sob Trump, busca retomar a influência histórica da nação no continente americano. A diplomacia brasileira prega serenidade para lidar com Trump. Há quem defenda uma análise mais cuidadosa dos impactos dos primeiros atos de Trump antes de qualquer manifestação mais contundente. A avaliação é que os primeiros atos devem apontar o termômetro desse segundo mandato. Até o momento, Lula se inclina para o chamado Sul Global, uma referência a países emergentes que têm como maior protagonista a China. Ocupando a presidência dos BRICS, o Brasil defende uma governança global mais inclusiva e pautas como o uso de outras moedas, além do dólar, no comércio internacional. Enquanto isso, o governo do presidente Lula continua sem linha direta com a nova equipe de Trump na Casa Branca, mantendo uma relação diplomática protocolar, bem diferente da Argentina de Javier Milei, que esteve na posse de Trump. Há dúvidas sobre os impactos das relações políticas na esfera econômica. Uma das maiores preocupações do governo brasileiro é com o prometido tarifaço das importações. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A questão energética também gera incertezas. A Casa Branca anunciou que, pela segunda vez, os Estados Unidos vão se retirar do Acordo de Paris. Na posse, Trump ainda prometeu romper com as políticas que incentivavam o uso de fontes renováveis durante a gestão Biden. Com a COP30 marcada para novembro no Brasil, em Belém, fica a dúvida do quanto essas medidas podem enfraquecer os esforços globais no combate à mudança climática. Rubens, é enorme o impacto do que a gente está assistindo lá em Washington para as agendas brasileiras, né? Há dois grandes âmbitos aqui, um é esse âmbito mais global. Acordo de Paris, os Estados Unidos saem, nós vamos sediar a COP30, isso é importante para o Brasil por razões óbvias. A participação do Brasil no BRICS, como o próprio Trump estava se referindo a isso agora nessa conversa com jornalistas no Salão Oval. Mas há um outro aspecto que é o da relação direta diplomática. Eu queria usar a sua experiência como ex-embaixador em Washington. Ou aquilo que você viveu como embaixador em Washington, Rubens,
não serve mais hoje para a gente entender as relações diplomáticas entre os dois países. Afinal, nós estamos falando de mudança de regime. William, você sabe que, comparando a minha experiência, porque eu vivi também lá o período de transição, não é? A saída do Clinton e a entrada do Bush, e a saída do Fernando Henrique e a entrada do Lula. Eu vivi a transição dessas duas mudanças de governo. E uma das coisas que nós fizemos muito lá foi abrir canais de comunicação com o governo entrante lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O governo Lula, que substituía Fernando Henrique. Nós tínhamos canais de comunicação. Eu mandei memorando para o Al Gore e para o Bush sobre o Brasil. O que eu estou sentindo agora é que nós não armamos de novembro para cá. Pode ser que eu esteja equivocado, que eu não tenho todas as informações, mas eu não tenho conhecimento de um esforço para abrir canais de comunicação com o novo ministro do Exterior, com o Departamento de Estado, o Marco Rubio, e com a presidência da República. Não necessariamente, já que o Lula não poderia entrar em contato pelas declarações dele e tal, mas com o time do novo presidente. E isso está se refletindo agora. Nós estamos numa situação em que nós não temos até agora nenhum diálogo com o novo governo. Eu imagino que a minha colega lá em Washington tenha tentado, mas não deve ter sido em nível muito alto, porque senão nós teríamos algum efeito. E eu vou dar um exemplo para vocês agora dessa semana da visão que a nova administração tem do Brasil. No depoimento, na audiência do Senado, que o Marco Rubio participou essa semana, ele falou durante 4 horas e não fez nenhuma referência ao Brasil. O Brasil não está no radar dos americanos, mas, por essas medidas que já foram tomadas, você tem medidas que vão ser tomadas que podem ter um efeito sobre o Brasil ou a política brasileira. A questão do meio ambiente, com as declarações que ele fez, com a saída do Acordo de Paris, vão ter consequências sobre a organização que o Brasil vai fazer da COP30. Né? A questão da imigração pode afetar os 250 mil brasileiros que estão de maneira ilegais lá nos Estados Unidos. As tarifas podem vir a afetar também interesses de empresas brasileiras. A questão da liberdade de opinião, que foi mencionado já aqui no programa, isso pode ter consequências concretas para o Brasil. Sem falar na questão dos BRICS, que vocês já mencionaram, que tem um viés até que está sendo interpretado pelos Estados Unidos de maneira equivocada por declarações brasileiras. O BRICS não está querendo substituir o dólar por outras moedas. Eles estão discutindo, não tem nenhum papel, não tem nada decidido, estão apenas discutindo sistemas de pagamentos no comércio exterior, o que é muito diferente, mas as declarações de alto nível aqui no Brasil levaram os Estados Unidos a crer que está sendo discutida no BRICS essa questão da moeda, o que não é verdade. A COP30 também é a mesma coisa, vai ter muito problema. E, para finalizar, você tem ainda 2 grandes problemas que vão afetar a posição brasileira, que é a questão da Venezuela e agora essa questão do Panamá. Como o Brasil vai se posicionar nessas questões? O Brasil é um país importante aqui na região e certamente vai querer se posicionar sobre isso. Por isso que eu digo que esse momento, depois da eleição e a posse do Trump, é um momento de maior desafio da política externa brasileira nesses 4 anos do governo Lula. É monumental o impacto. Praticamente nos pega no que o Brasil pensou que poderia ser o seu papel nessa nova ordem internacional via BRICS.
Nos pega como o país considerado um dos mais importantes nos esforços internacionais de combater mudanças climáticas, leia-se COP30, Acordo de Paris. Nos pega na questão política das mais discutidas do mundo hoje, que é o papel das Big Techs, regulação das redes sociais. E nos pega direto na relação Brasil e Estados Unidos. E agora, José? E nos pega também num aspecto da psicologia do Donald Trump, que ele é muito sensível a críticas e não aceita rejeições, né? Então, ele provavelmente não sabe, mas se algum dia ele for pensar a respeito do Brasil, tomar alguma decisão em relação ao governo Lula, e se ele perguntar para um assessor qual foi a posição do presidente Lula, se é que teve alguma em relação à eleição, o assessor trará a entrevista dele a uma emissora francesa do Lula, na qual o Lula diz que preferia a Kamala Harris. Como a Luciana trouxe na reportagem. E isso são coisas que o Trump leva para o fígado, né? Isso afetou bastante olha o que afetou a relação dele com Benjamin Netanyahu, que o Netanyahu parabenizou o Biden, que é uma coisa absolutamente normal, ainda mais com a dependência que Israel tem em relação aos Estados Unidos. Então, assim, acho que o Brasil vai pagar um preço, né, por esses alguns erros e algumas circunstâncias que o Brasil não controla, né? Do outro lado, tem o Javier Milei como uma opção para o Trump, né, quando ele quiser se dirigir para a América do Sul, que também não é algo que está muito no radar dele. Tem o nosso aço, né, que pode sofrer. Aço e alumínio foram os que ele anunciou sobre taxação no primeiro mandato. Sim. Depois, graças a uma negociação do Bolsonaro com ele suspendeu essas sobretaxações. Agora, Bolsonaro não fará isso, Bolsonaro não está lá para fazer isso. Então, realmente, o governo brasileiro precisa se reagrupar, precisa criar uma estratégia para lidar com esse momento difícil da relação com os Estados Unidos. Como está o pessoal, sobretudo o pessoal de mercado de capitais? A gente tem tradicionais ligações com Wall Street. Nós temos instituições importantes no Brasil do sistema financeiro com diálogo lá. Não, muito diálogo, muita participação. O Brasil, pelo menos do ponto de vista do sistema financeiro, é uma referência no mundo, inclusive para os Estados Unidos. E há uma preocupação muito forte, aí é uma questão macroeconômica, de inflação e juros, porque isso é uma coisa que mexe muito no fluxo de capital. E para o Brasil seria muito ruim, né? Se o Federal Reserve não conseguir mais baixar os juros, se a inflação americana tiver repique, isso tudo coloca mais pressão sobre o Brasil. Então, é muito mais uma preocupação de macroeconomia do que de setor ou de regulação, por exemplo, regulação para o setor financeiro. Se tiver desregulamentação nos Estados Unidos, não é ruim para o Brasil, ainda mais como cresceu de 1 ano, 2 anos para cá a relação do investidor brasileiro com o mercado americano. Mas do ponto de vista macro, acho que é a maior preocupação. Cleif, quando a gente considera o peso de segmentos do eleitorado americano de origem hispânica. Se a gente considera o peso do noticiário, sobretudo na Venezuela e de Cuba, na cabeça do novo secretário de Estado, Marco Rubio. Se a gente considera o peso da questão da imigração, como é que você vê essa relação Donald Trump e América do Sul? Eu acho que não existe para ele. Ele até falou sobre isso, que ele não pode dar para ele. Mas claro que o Marco Rubio tem uma história, tem uma cultura, vem de uma família cubana, assim. Tá focado, sabe, no Caribe. Eu acho que aqui em Washington, essa preocupação que vai ter um hiperfoco, sabe, nessa região, sabe, e não na América Latina como todo. Mas claro que o principal problema é custo de vida, mas o segundo é imigração. O grande foco nessa questão de América Latina vai ser para Trump a questão de imigração, mais especificamente imigração ilegal. Ou seja, Maurício, o foco americano vai ser o México.
Bom, primeiro, só fazer um comentário em relação ao que a Thaís falou, esse é um ponto muito importante, né? Porque em Wall Street, o que eu ouço, e as curvas de juros estão subindo nos Estados Unidos, né? Apesar de ter um otimismo muito grande em relação à Bolsa de Valores aqui. E óbvio, né? Se sobe a curva de juros futuro, isso obviamente impacta a força do dólar, e tendo um dólar forte vai bater, obviamente, na moeda brasileira. Isso tem vários impactos, tá? Então esse acho que é um tema bastante relevante. Não só a moeda brasileira, vai bater na moeda argentina também, aliás. Tem uma discussão aqui em Washington do Javier Milei, que por um lado ele tenta tocar uma agenda liberal do ponto de vista da economia, ele vai bater de frente com uma agenda que é bastante protecionista. Do lado da América Latina, assim, o que eu ouvi, inclusive de gente muito própria do Marco Rubio, é que o foco dele na América Latina é fazer com que os países recebam os imigrantes ilegais deportados de maneira mais fácil e mais simples. Essa vai ser a agenda dele com o Brasil no dia 1. Qualquer coisa além disso vai ser totalmente extra em relação à prioridade. Em relação ao México, eu queria fazer um comentário assim, de muita gente que eu ouço aqui, que, inclusive republicanos, que talvez o governo Trump subestime o poder do México de barganha nessa situação toda, porque o México é um aliado fundamental para a questão da imigração. Todo o fluxo imigratório ali da América Latina passa pelo México. Se o México quiser complicar a vida dos Estados Unidos nesse aspecto, ele tem todo o aparato para fazer isso. Isso sem contar que o México também é um canal de tráfico de drogas, principalmente em várias regiões ali, de diferentes cartéis. Então, assim, uma coisa que eu ouvi, inclusive de deputados republicanos, é que o governo americano precisa ficar bem atento o quanto que vai pressionar e quanto que vai colocar a faca no pescoço do México, porque o México pode ser um elemento aí de muito problema para o Donald Trump. Rubens, deixa eu trazer mais um ponto aqui, quando a gente analisa as relações entre Donald Trump e a América Latina em geral, a América do Sul e o Brasil em particular, que você aborda na publicação que você dirige, a revista O Interesse Nacional, que tem a ver com as relações entre os militares brasileiros, o aparato de defesa e segurança americano e a China. A gente sabe, pelos contatos com o alto comando do Exército, aqui no Brasil, por exemplo, da grande ofensiva chinesa para o Brasil comprar equipamento militar chinês, que atrelaria o Brasil a produções chinesas por um bom período de tempo, coisa de 10, 15 anos, por exemplo. Nós tivemos recentemente uma decisão importante, vinda do principal assessor internacional do presidente Lula, em relação a uma licitação que o Exército Brasileiro fez para compras de blindados israelenses e que foi bloqueada por razões políticas. Como vai ser a relação Trump e segurança hemisférica e defesa com o Brasil? Olha, nesse campo, como em outros campos da relação bilateral, o Brasil tem que adotar uma posição muito pragmática. Além desse exemplo que você deu, circulou, não sei se está confirmado, mas que a China ofereceu uma troca entre aviões chineses e o uso da base de Alcântara, e que o governo brasileiro também teria recusado. Eu acho que nós temos que ser muito realistas e adotar uma posição que seja de acordo com o nosso interesse. Você sabe que no que se refere ao equipamento militar, 99% do equipamento militar brasileiro vem da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa. Nesses últimos acordos do Gripen, é tudo europeu da OTAN. Agora a Suécia entrou para a OTAN, é tudo da OTAN. Então, se o Brasil tomar partido de um lado ou de outro, vai ser muito difícil você evitar algum tipo de retaliação. Por isso que eu defendo já há muito tempo que a posição do Brasil, nesse mundo cada vez mais dividido e cada vez mais radicalizado, não pode tomar partido nem de países, nem de grupos de países. Por isso que eu acho que a questão do BRICS vai ser muito importante, porque como membro dos BRICS e com a influência da China, nós temos que dosar a nossa ação para não parecer que nós estamos nos aliando a um grupo de países. Nós temos que, lá dentro do BRICS, defender o interesse. Por isso que essa equidistância, essa autonomia, independência, tanto dos Estados Unidos quanto da China, vai ser muito importante. São os dois principais parceiros do Brasil. Nós não podemos abrir conflitos que venham a repercutir contra os nossos interesses, né? Esse eu acho que vai ser
mais um problema, essa questão dos equipamentos militares vai ser também um outro problema muito delicado que a gente tem que enfrentar com pragmatismo e colocando os interesses do Brasil à frente de interesses ideológicos e partidários. Não, foi uma surpresa hoje o que o Trump disse nos discursos. Isso a gente ouviu durante toda a campanha eleitoral. Particularmente a maneira transactional, a gente está puxando direto do vocabulário anglo-saxão, essa postura na verdade, quem lida com imóveis como ele, né? Com real estate. O Brasil está conseguindo isso com uma figura transactional como o Trump é? Não, acho que lidar com o Trump seria difícil para qualquer governo, é um desafio por causa da imprevisibilidade e desse foco muito estreito, uma visão de interesses que é muito estreita e que exclui muitos aspectos das relações internacionais que são igualmente ou mais relevantes do que o déficit ou o superávit comercial, né? Mas, olhando para isso, você olha, por exemplo, o que os sul-coreanos, os japoneses, os israelenses, esses países que precisam muito dos Estados Unidos fazem é adaptar-se, né? Assim, adaptar o discurso, tentar fazer o mínimo de concessões possível, mas acolher o Trump, tranquilizá-lo, parecer, até mesmo a União Europeia faz isso. Bajular ele um pouco também diz que faz bem, né? Jogar golfe com ele é fundamental. O presidente Lula joga golfe? No futebol. Ou jogava, não sei agora. E até mesmo a União Europeia faz isso, né? Dar a impressão de que está aceitando, de que está concedendo, está aumentando o gasto com a defesa e assim por diante. Então é preciso uma grande dose de boa vontade, de jogo de cintura. E a gente tem, e isso vem desde Bolsonaro e agora com Lula, com sinais trocados, políticas externas muito ideologizadas, né? Cada um ao seu modo, mas muito ideológicas, rompendo a tradição a qual pertence o Rubens Barbosa. Então, a gente precisaria retomar essa tradição, essas qualidades da nossa política externa.